Pensamentos de Platão que queimarão seu cérebro de tanto tentar decifrar, sendo um dos maiores filósofos da história da humanidade. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um bate-papo, um roteiro, aquela conversa, né pessoal? Estamos aqui aprimorando, tentando melhorar como pessoas, né? Como pensador, ouvindo, bebendo nas fontes da filosofia, né? Do conhecimento, das ideias, da verdade das pessoas que passaram por esse mundo, tanto na atualidade como no passado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Platão, o seu pensamento, né? A gente está chamando esse texto de Tudo que engana, encanta. E é claro que eu faço aquele convite bem especial. Vem comigo. Pensamentos de Platão que queimarão seu cérebro de tanto tentar decifrar, sendo um dos maiores filósofos da história da humanidade. Os pensamentos de Platão conseguem colocar em nossas mentes muitas ideias que geram reflexões profundas. E se fôssemos parar para pensar acerca de todas elas, com certeza traria muitas memórias e até mesmo sentimentos de mudanças acerca das nossas atitudes. Platão falava sobre uma realidade abstrata e o mundo das ideias que envolve conhecimento que seja gentil, pois todos que você conhece estão travando a batalha mais difícil. Você tem, no caso, aquele conhecimento material que cada um de nós temos. E foi pensando nisso que reunimos seus maiores pensamentos para te fazer parar e queimar os neurônios, pensando nas grandes reflexões que esse filósofo trouxe, impactando a humanidade. Se você não se interessar pelos assuntos do seu governo, então você está condenado a viver sob o domínio dos tolos. Pode-se dizer que tudo que engana, encanta. Cada coração canta uma canção incompleta, até que outro coração sussurre de volta. Quem quer cantar sempre encontra uma canção. Ao toque de um amante, todos se tornam poetas. Existe em cada um de nós, mesmo naqueles que parecem ser os mais moderados, um tipo de desejo que é terrível, selvagem e sem lei. A música dá alma ao universo, asas à mente, voa a imaginação e vida a tudo. O amor nasce em cada ser humano, chama de volta as metades de nossa natureza original. Tenta fazer um de dois e curar a ferida da natureza humana. O comportamento humano flui de três fontes principais: desejo, emoção e conhecimento. As pessoas são como sujeira. Eles podem nutrir você e ajudá-la a crescer como pessoa, ou podem impedir seu crescimento e fazer você murchar e morrer. Ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de jogo do que em 1 ano de conversa. A direção em que a educação começa, um homem determinará seu futuro na vida. Excelência não é um dom, mas uma habilidade que requer prática. Não agimos corretamente porque somos excelentes. Na verdade, alcançamos a excelência, agindo corretamente. Seja gentil, pois todos que você conhece estão travando a batalha mais difícil. A escrita é a geometria da alma. Não ensine a criança a aprender pela força ou aspereza, mas dirija-os a isso pelo que diverte suas mentes, para que você possa descobrir melhor, com precisão, a inclinação peculiar do gênio de cada um. A pobreza não vem pela diminuição da riqueza, mas pelo aumento dos desejos. Uma das penalidades de se recusar a participar da política é que você acaba sendo governado por seus inferiores. Se espera que as mulheres façam o mesmo trabalho que os homens, devemos ensiná-las as mesmas coisas. A opinião é o meio termo entre o conhecimento e a ignorância. Os sábios falam porque têm algo a dizer, tolos porque eles têm que dizer alguma coisa. O comportamento humano flui de três fontes principais, que é o desejo, a emoção e o conhecimento. As pessoas boas não precisam de leis que as digam para agir com responsabilidade, enquanto as pessoas más encontrarão uma maneira de contornar as leis. Quem aprende e não pratica é como quem ara e nunca planta. Palavras falsas não são apenas más em si mesmas, mas infectam a alma com o mal. As ideias são a fonte de todas as coisas. Quando dois amigos, como você e eu, estão a fim de bater um papo, temos que fazer isso de uma forma mais gentil e dialética. Por mais dialético, quero dizer não apenas que damos respostas reais, mas que baseamos nossas respostas apenas no que o interlocutor admite que ele mesmo sabe. O conhecimento torna-se mal se o objetivo não for virtuoso. Pensamento de Platão, hein, pessoal? Interessante, né? O primeiro ponto que eu achei
importante, me lembrou até a questão de condomínio e outros grupos que a gente tem, né? Se a gente não se interessa pelos assuntos, no caso do governo, na frase de Platão, você está condenado a viver sob o controle dos tolos. Fazendo analogia para o nosso país, hein? É profunda essa ideia de Platão, hein? Tudo o que engana, encanta. Olha que coisa mais profunda. Tudo que engana, encanta. Já pensaram nisso? Ele diz que cada um de nós também tem um desejo que é terrível, selvagem e sem lei. Existe um monstrinho aí dentro da gente, né? Outra coisa que ele fala é que o comportamento humano flui. Ele flui de desejo, emoção e conhecimento. Uma coisa forte, impactante, as pessoas são como sujeira. Pode nutrir você e ajudá-lo a crescer, ou pode impedir seu crescimento e você ser derrubado, né? Ser jogado para baixo. Outra frase impactante que eu quero destacar com vocês aqui: ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Então a verdade às vezes dói, machuca, né? E acaba criando esse sentimento em relação àquele que está falando essa verdade, né? Uma coisa interessante que eu me lembrei das vezes que a gente joga por aí, né? Lembrei também como exemplo a minha própria vida, né? A gente descobre mais em 1 hora de jogo do que 1 ano de conversa com a pessoa. A direção que a educação começa determinará seu futuro na vida. Então veja a relevância que já se é dada à educação e como é que a gente encara a educação hoje na nossa sociedade, no nosso país, né? Tão abandonada, tão relegada, né? E ela é quem define o futuro do homem na vida. Outra coisa que eu achei interessante é quando ele fala que excelência não é um dom, você não nasce com dom. Alcançamos a excelência. Como? Agindo corretamente. A gente vai desenvolver aquele nosso dom, aquela coisa que já vem com a gente, né? Aquilo que é a nossa realização, mas tem que ser desenvolvido, tem que ser alimentado, sustentado, né? Outra coisa para a gente pensar é que todo mundo está travando sua batalha, não é só você não. Todo mundo tem sua batalha, muitas vezes muito difícil. Então a gente precisa enxergar um pouco no outro, né? Outra atenção que foi dada aqui nas frases de Platão foi em relação às crianças, né? Que a gente deve ensiná-las sem força ou aspereza, buscando o que encanta, né? Aquilo que diverte as suas mentes. Através, né, do lúdico, a gente vai conseguir passar o ensinamento, vai conseguir ensinar as crianças, né? Uma coisa para a gente refletir, né? A pobreza não vem pela diminuição da riqueza, mas pelo aumento dos desejos. É de desejar mais e mais e mais, cada vez mais, que a gente acaba se sentindo empobrecido, né? Ele reforça de novo que a gente não deve recusar participar da política, porque a gente acaba sendo governado por inferiores. A gente sabe que Platão era aristocrático, né? A opinião é o meio termo entre conhecimento e ignorância. A gente tem um texto aqui no canal também que a gente fala sobre a opinião, a doxa, né? Depois dá uma olhadinha aí se já tiver lançado no canal, acredito que já. Ele diz sobre pessoas boas que não precisam de leis para que elas façam o que é da sua responsabilidade, enquanto que as pessoas más encontrarão maneiras de burlar a lei. Entenderam? Os bons não precisariam da lei e os maus buscam sempre a maneira de ludibriar, de contornar, né, de burlar a lei. Que coisa interessante. Isso 300, 400 anos antes de Cristo, hein? O que acharam? Gostaram? Se gostou, pessoal, deixe seu joinha, seu like. Divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos, aquelas pessoas que você conhece. E aí, pessoal, se não for inscrito no canal, se inscreve no Pensar com Liberdade. Eu agradeço muito. Valeu. Obrigado.